Nós vamos começar. Boa noite a todos, pessoal do Pautal, aqui no Facebook, boa noite. Quem estiver a partir de agora participando do nosso estudo, seja bem-vindo. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, de André Luiz, o Espírito, através da mediunidade de Chico Xavier. Nós estamos ainda no capítulo 2, tá? Na preleção de Eusébio, tá? É, e o Eusébio está fazendo algumas considerações. Esse começo é um pouco maçante, né, pessoal? Vocês até desculpem aí, a gente poderia passar mais rapidamente, né? Mas nós estamos fazendo o estudo como nós costumamos fazer, vamos lendo e vamos dialogando aqui, tentando entender, extrair ao máximo o conteúdo do nosso estudo, né? Então, o capítulo 2 continuando então com a preleção do Eusébio, tá? É, então, o Eusébio estava fazendo uma palestra que o André Luiz, o Calderaro, estavam, o instrutor do André Luiz, né? Ambos estavam participando dessa preleção, dessa palestra do Eusébio, né? Então, ele estava falando a respeito da importância de nós que pretendemos trabalhar, né? Nós que pretendemos ajudar nesse momento do planeta, sermos úteis aos bons espíritos, nós precisamos dar o nosso testemunho a respeito disso que ele está falando, né? Então ele diz assim: nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra do ego, né? Nossa meta não se compadece com o exclusivismo ególatra. Não adianta a gente traçar barreiras sectárias, exclusivistas. Eu sou filho de Deus, você não é, né? Minha religião é melhor do que a sua, porque ele está falando para pessoas de várias correntes filosóficas, pensamentos, mas ambos no sentido transcendente, né? Ambos estão, todos que ali estão, têm uma sede de transcendência, né? A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Olha que importante, né, pessoal? Né? A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram. Puxa vida, que responsabilidade, né? Boa noite, Morena, boa noite, Miriam, Cléo, Ana Cláudia, Estela, Val, todos que estão chegando aí. Um grande abraço. Né, Maria? Tem que ter amor, né? Então, a porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram. Esse divinizar não quer dizer nós nos tornarmos Deus, né? Mas Jesus falou, já está escrito, não está escrito vós sois deuses? Já não foi dito vós sois deuses, né? Com letra minúscula, né? Ou seja, você tem o potencial divino, nós temos o self, a Joana de Ângeles, eu volto a reafirmar aqui, ela fala que a maior descoberta da atualidade é a descoberta do Deus interior. O Deus interior, né? Então nós podemos manifestar essa essência divina em nós, né, Rita? Isso mesmo, tá? Pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Maria, se você puder colocar o link para o pessoal aí do livro, o pessoal que pode acompanhar o livro aí, né? Através daquele link lá, faz favor, tá? Porque aí dá para o pessoal ir acompanhando. Quem não tiver o livro em casa, né? Ok, ok, Maria. É, então, pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo, né? Então, todos nós podemos cooperar e dessa forma fazer com que o Deus em nós se desenvolva cada vez mais, ele cresça, né? E o solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Né, pessoal? Então, o planeta aqui
cada qual com a sua família, seus deveres, seus trabalhos, suas canseiras, né? Cada um com seus desafios, é a oportunidade que nós temos. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente ficar chateado, porque é a oportunidade que nós temos. Se não fosse essa oportunidade, o que seria de nós? Essa é a grande oportunidade que nós temos. Olha só a bênção de estarmos aqui estudando, né, o Espiritismo, e que é esse recurso maravilhoso que nós temos, né, para sermos bem-sucedidos, né, Ana Cláudia? Então, pessoal, todas as dificuldades que nós temos, elas não são algo alheio à nossa vida. A gente acha que essas dificuldades elas não fazem parte, não devia estar acontecendo. Gente, tudo isso que está acontecendo na nossa vida, né, Ana Cláudia, são os desafios, dificuldades com familiares, dificuldades com trabalho, dificuldades. Não são coisas à parte, né? Demonstrando que nós estamos esquecidos por Deus ou que está tudo errado. Não, não está tudo errado, não. As pessoas vão mostrando as dificuldades que têm, que trazem, nós também vamos mostrando as nossas dificuldades. A vida vai nos mostrando qual é o trabalho a realizar, né? Então tudo isso faz sentido, tá? Recolhei o orvalho celeste do escrínio do coração, sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não olvideis o campo de lutas presentes, né? Porque ele até falava, né, que nós não conseguiremos avançar sem cuidarmos da hora, do dia a dia, da hora que passa, né? Na semana passada ele falava a respeito disso. Nós não podemos desconsiderar a hora que passa, né? Descuidar dos deveres familiares, dos deveres profissionais, dos deveres de fé religiosos, né? Dos deveres fraternais, pequenos deveres que nós temos, nós não podemos desconsiderar, porque nós não daremos os voos que nós queremos sem atendermos a hora que passa, ao momento do aqui e do agora, né? Ah, Rita de Castro, temos que desenvolver a amor-terapia, né? A terapia do amor com essas pessoas, exatamente. Começando por nós mesmos, né? Porque a gente vê, né, Rita, que o desamor começa por si próprio, né? Pelo próprio corpo, pela própria vida, pela própria família, pelo próprio trabalho, por tudo que já está bem pertinho de nós, né? E se estende também esse desamor à vida, né? E às outras pessoas também, né? Então, nós temos que partir de nós e estender esse amor, como Jesus falou, né? Amar aos outros como nós amamos a nós mesmos, né? Mas se não amarmos a nós mesmos, né? Como ficará o amor ao próximo, né? A Rita está colocando aqui. É como o perdão ali. Falamos tanto em perdoar e esquecemos de nos perdoar também. Verdade. Isso mesmo. É, ok. Ô, Luca, nós estamos comentando o livro No Mundo Maior, tá? Você é bem-vindo aqui. O livro espírita, né? De André Luiz e o Francisco Cândido Xavier, tá? O livro No Mundo Maior. Então vamos lá. Continuando, né? Nós estamos no capítulo 2, inclusive. Meio que na metade do capítulo, acho eu, né? Teria que ver aqui, mas acho que na metade do capítulo, né? Então vamos lá. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Olha que legal, né? Olha só, o espiritualismo moderno, né, não pode, nós não podemos restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, né?
Então todos nós, seja qual for a vertente espiritualista que nós estejamos, nós não podemos querer converter, né, restringir, né, Deus entre as paredes de um templo. Por quê? Porque a nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo Augusto de Deus. Né? Interessante, né? Isso é uma coisa que já está ocorrendo, né? Eu acho que a internet aqui é um exemplo disso, né? Onde a gente vê pelas vias aí, pelas vias do Pautalk, pelas vias do Facebook, pelas vias dos vários sites, aí a gente vê, talvez pela primeira vez, os conhecimentos estarem de uma forma tão democratizada, tão aberta a todos que queiram estudar, desde que tenham boa vontade, desde que tenham respeito, né, em se aproximando de grupos como este, né, e como outros tantos grupos, né, podem estudar, podem aprender fora do templo. Talvez pela primeira vez nós temos um fenômeno ocorrendo tão generalizado, né? Nós vemos o Espiritismo crescendo na internet de uma forma maravilhosa, não é, pessoal? Nossa Senhora, hoje a gente vai em determinados sites espíritas, você vê lá vídeos e vídeos de palestras de todo tipo, né? Onde você pode realmente ver o que está sendo falado nas várias casas espíritas, qual é a concordância que tem com a sua casa espírita ou com o seu pensamento, mesmo que não seja espírita, né? Então, é uma coisa maravilhosa hoje que nós estamos vivendo, né? Muito embora ainda o sofrimento humano seja muito grande, mas a gente vê hoje essa oportunidade de não restringirmos mais Deus a um templo, né? Agora tem uma questão também que às vezes as pessoas questionam, Alexandre, mas está afastando as pessoas da casa espírita? Eu não acho. Pelo contrário. Pelo contrário. A experiência que a gente tem na nossa casa espírita, né, Maria? Maria participa com a gente ali, né? A experiência que a gente tem na nossa casa espírita, aqui na nossa cidade, é a de que a internet está trabalhando junto com a casa espírita. Inclusive a internet está trazendo gente para a casa espírita, né? E a casa espírita traz pessoas para estudarem com a gente na internet também, né? Eu estou falando de Rolândia, no Paraná, Estela. Tá? É perto de Londrina, norte do Paraná. Tá? O Centro Espírita Maria de Nazaré. Ok? Então, de Rolândia para o mundo. Né, Estela? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Para a nossa vanguarda, de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Olha a visão dos espíritos, né? Olha a visão dos espíritos. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, né? De raciocínios periféricos. Então, gente, o Espiritismo até, ele teve a fase, né? Teve a fase de experimentações, muitos cientistas se aproximaram, foi aquele alvoroço, né? Muitas pessoas até não espíritas se aproximaram para verificar se o fenômeno era verdadeiro e tal. E ainda hoje tem muita gente se preocupada em provar isso, provar aquilo. E é válido, né? Mas, para aqueles que já têm a convicção, para aqueles que já estão certos do que estão fazendo, que não precisa ficar repetindo experiências, porque, na verdade, já consolidou a sua fé, né? Então, ele está falando, né, para os trabalhadores de vanguarda, passou já a fase de experimentação. Quem está muito preocupado com a experimentação, quem está muito preocupado com as provas, na verdade, são as pessoas que querem satisfazer
aqueles que questionam o tempo todo. É válido isso, né? Aquelas almas que querem dar elementos para os que não acreditam ainda, né? Mas, mas nós podemos trabalhar de uma forma mais profunda, trabalhar em nós mesmos, trabalharmos na nossa vida, no sentido de ajudar, de produzir bênçãos para as pessoas, né? Sem tanta preocupação em querer provar as coisas para os outros, né? Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Até porque, frequentemente, né, pessoal, quando a gente se arvora em querer provar as coisas para os outros, frequentemente acaba em discussão, né? Porque o que é prova para um não é para o outro, né? O que toca o coração de um não é o que toca o coração do outro, né? Então, até mesmo os fatos científicos não servem de prova para muita gente, porque tem muita gente que não acredita na ciência. Pronto, né? Se a pessoa não acredita na ciência, por mais que aquilo seja um fato científico, vamos dizer assim, né, Wasser, ela não acredita como um fato verdadeiro, né? Então, isso demonstra que o que é prova para um, para o outro não será, né? Então, aqui, o Espírito dizendo aqui, o Eusébio, né? Por isso que nós temos que acender o nosso campo íntimo, nós temos que acender a nossa luz, não ficarmos tão aflitos pelos outros. Nós temos que fazer o que Emmanuel falou, vamos divulgar o Espiritismo? Vamos, uma caridade que a gente faz, divulgar, né? Mas lembrar de acender o nosso campo interior, acender a nossa luz, senão de nada vale a gente ficar acendendo luz para os outros e nós continuamos nas trevas, né? Nós vamos para um umbral do mesmo jeito, né? Se a gente só fica dando conselho para os outros e não segue nada do que a gente fala, né? Então eu sempre penso assim, ninguém se melhora de receber ou de dar conselhos aos outros, né? Dos outros ou aos outros. Ninguém se melhora, né? Por receber ou por dar conselhos aos outros. Nós melhoramos colocando em prática os conselhos que a gente dá ou que a gente recebe, né? A Estela, a maior divulgação são as nossas atitudes, exatamente, isso mesmo, né? Esse que é o nosso desafio agora, que é o Espírito está chamando a atenção para isso, o Eusébio está falando disso aqui, né? Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, né? Então é natural que as pessoas que vão se aproximando investiguem, questionem, né? Sondem, evoquem, né? Teorias brilhantes. A gente vê as pessoas quando se aproximam do Espiritismo, elas ficam empolgadas, né? E fascinadas às vezes com as possibilidades, né? Estuda o livro dos Espíritos e guarda pergunta por pergunta do livro dos Espíritos, decora tudo para poder falar para os outros, né? Então, isso tudo é muito natural, né? Isso tudo é muito natural que aconteça. Afinal de contas, é uma bênção mesmo a gente ter tudo isso, né? Inclusive, quando a gente usa isso até dentro de uma demonstração personalista, né? Em que a gente, na verdade, a gente se gaba do conhecimento e tal. Mas tudo isso é natural, né? Diz o Espírito aqui, compreensível e razoável. Né? Isso tudo é compreensível e razoável, né? Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas, né? Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões, né? Quer dizer, eles não estão falando aqui para as pessoas que ainda estão sonhando na clausura do eu. Às vezes estão investigando isso tudo, estão investigando espiritismo, investigando teorias brilhantes e tal, mas ainda estão profundamente enclausurados no eu.
Qualquer pequena renúncia que se peça, a pessoa se assusta. Qualquer pequeno compromisso que se convide para que a pessoa assuma, já se retrai. Ah, eu não gosto de compromisso. Não, para mim, esse negócio de compromisso não dá certo, de horário, de ter que vir, ter que participar. Né? Quer dizer, os espíritos não estão falando aqui dessas pessoas. Né? Eles estão falando para aqueles que já estão conseguindo sair desses 1000 obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Porque é assim, né? Quando você pede a pessoa para ajudar, oh, vamos ajudar a gente lá então, no centro, vamos ajudar na internet, vamos ajudar na caridade, no estudo, venha participar com a gente e tal. Aí surgem 1000 obstáculos. A pessoa até tem boa vontade, a pessoa até tem interesse, se empolga com as teorias, se empolga com os fenômenos e tal, mas quando aquilo exige um pouquinho mais dela, aí ela já levanta 1000 obstáculos. Ah, esse dia eu não posso, porque é o dia que eu vou no Rotary, que eu vou no Lions, que eu vou na maçonaria, que eu vou no clube, que eu faço ginástica, que eu... Né, Maria? É o dia que eu faço isso, que eu faço aquilo, é a família, tem que esquentar o almoço pro marido. O marido não aprendeu a esquentar o almoço, esquentar a janta, né? Esquentar a janta, né? Aí a pessoa inventa um monte de coisa, né, Maria? Para fugir de algo mais, né? Para dar um passo além, né, do seu comodismo e tal. Então, os espíritos de Eusébio está falando assim, né? Falamos a vós outros, que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforça por emergir das trevas para a luz. Né? Quer dizer, somos todos os que já temos sede de universalismo, temos sede de fraternidade, temos sede de buscarmos algo melhor, algo mais profundo, que venha até ajudar a nossa família, que venha nos ajudar, que venha ajudar o planeta. Né? Então a gente está falando para essas pessoas que podemos ser nós. O que vai fazer com que sejamos nós essas pessoas aqui? Apenas a escolha nossa, né? Apenas uma adesão nossa. Somos nós é que aceitamos o convite ou não. Aquela história de muitos os chamados e poucos os escolhidos, muitos os chamados e poucos os que aceitam o convite, né? Como Jesus até coloca naquela questão, né, que ia ter a festa de casamento, o festim de bodas, né? A parábola do festim de bodas, que a gente pode traduzir como a história da festa de casamento, né? Que o dono, o pai do noivo lá, mandou seus servos convidou, né, várias pessoas, tal. E aí um ia para sua casa de campo, o outro estava cuidando do seu negócio, o outro cuidava do não sei o quê, e todos recusaram, né? Então ele comparou o reino dos céus a uma festa de casamento. Olha que interessante, né? E mesmo sendo uma festa de casamento, o que tem numa festa de casamento? Tem abundância, tem alegria, tem beleza, tem fraternidade, não é? Tudo isso a gente vê em qualquer festa de casamento equilibrada, né? Qualquer festa de casamento equilibrada, né? Você vê tudo isso, alegria, abundância, fraternidade, né? Então as pessoas felizes, felicidade, né? Então, olha só, ele comparou o reino dos céus a isso, uma festa de casamento. E essa festa nós somos convidados também. Olha que interessante, nós somos convidados para essa festa. E nós também temos recusado. Só que essa festa aparece, por exemplo, para nós como uma reunião mediúnica, um convite para uma reunião mediúnica, em que nós vamos ter a festa da caridade, a festa do contato com os espíritos amigos, com vibrações elevadas, a festa da caridade na beneficência, um convite para a caridade, né, Maria? Em que a gente vai ter contato com pessoas, né, que estão passando necessidade, então a gente aprende a gostar de servir, a gente sente o prazer de servir, é uma grande alegria, né?
o prazer do convite do estudo, o convite da participação, né, para assistir palestras numa casa espírita ou em qualquer outro templo. Gente, são convites que a gente tem, que a gente recebe para essa festa celestial, vamos dizer assim, né? Aqui na Terra mesmo, né? Guardadas as proporções aí, mas são reflexos da vida espiritual, né? Nós podemos já sentir e vivenciar, não é, Maria? Então, e nós temos recusado isso também. Olha que coisa, né? Nós temos recusado isso. E nós temos aceitado outros convites. Convite da invigilância, né? Nós temos aceitado outros tipos de convites, né? Convite da viciação, convite da televisão, convite né, da perda de tempo com bobagens, né? Então, o Espírito continua aqui dizendo, né? Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Né? Olha, como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Né? Estagnação e exclusividade, né? No caso aqui, né? Está chamando a atenção. Como aceitarmos isso como um princípio? Né? Como aquilo que rege a nossa vida? Como fazemos isso? Como queremos conciliar estagnação com desenvolvimento e exclusivismo como expressão de amor, de fraternidade? Como conciliar uma coisa com a outra? Né? Não tem jeito. Né? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Olha, não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Né? Aqui, por exemplo, estou orando a Jesus para que saia logo aquela minha aposentadoria, porque aí eu vou relaxar, aí eu vou. Né? O Espírito está dizendo aqui, ó, não invoquei Jesus para justificar anseios de repouso em débito, né? Né, Walter? Então a nossa família está orando a Jesus para que eu possa me aposentar mais cedo, né? E às vezes aposentar vai significar um retrocesso na vida da pessoa, né? Quantas e quantas pessoas aposentam e morrem, né? Quantas e quantas pessoas aposentam e envelhecem? Parece que no dia seguinte que aposentou já virou um velho, parece, né? É interessante esse fenômeno, né? Como que o trabalho é uma bênção na nossa vida, né? Como que o trabalho é uma excelente oportunidade um motivo para nós sairmos de casa, um motivo para produzirmos, um motivo para nos alegrarmos, para nos sentirmos desafiados, né? A darmos cada vez melhor, né, pessoal? A Maria aí não produz mais nada, né? Exatamente. Ainda quando tem outros planejamentos, tem muitas pessoas que aí trabalham bastante com caridade, trabalham. Mas tem gente que fica assim, quando me aposentar, aí eu vou trabalhar na caridade, aí eu vou trabalhar na divulgação. E aí é que negócio, às vezes aposenta e morre logo em seguida, não dá nem tempo da pessoa. Tá? Então, aí já era, né? Já tá velho já, né? A gente tem que conciliar as coisas, né? A gente tem que aprender a conciliar o nosso trabalho. Não precisa trabalhar demais, né? E também não precisa fazer demais de caridade ou demais de... Vamos equilibrar as coisas, pessoal. Dá tempo para fazer tudo, né? A Val era só para poder trabalhar cada dia mais. A Estela é fruto da nossa ignorância. Nós temos que entender que trabalho é vida, né? Exatamente. Qual é o sentido do trabalho, né, Estela? Aí que está, né? A gente fica achando que trabalhar é apenas ganhar dinheiro. Na verdade, não é, pessoal. Um dos objetivos, logicamente, que nós mantemos a nossa vida, né? Mas o maior objetivo, na verdade, é aprendizado, é desenvolvimento. Em termos gerais, é desenvolvimento. É o maior objetivo do trabalho. Né? Nos desenvolvemos, desenvolver os potenciais que temos, né? Então. Né, Deoclésio? Tem muitas pessoas que conseguem canalizar
o tempo todo fazer coisas boas, né? Depois que já parou de trabalhar profissionalmente, né? E consegue fazer essa transição aí, né? Mas não são todos que conseguem, não, né? E nem que dá tempo, né? Desenvolver, né, Estela? Então vamos lá. É, Jesus, né? Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário. E as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Então, olha só, Jesus, né? Sim, Jesus chegou às culminâncias lá da ressurreição, mas não foi sem subir ao Calvário. Primeiro ele subiu no Calvário, né? Monte da Caveira lá, e, e passou por todas as dificuldades, né? Então, é, a Estela colocou, é o que temos no trabalho, né? Temos que engolir sapos, conviver, viver, né? Exatamente, desenvolver um jogo de cintura, aprender a lidar com pessoas diferentes, né? Então isso é muito importante, né? É, e as lições de Jesus referem-se à fé que transporta montanhas, né? Então tudo isso nós temos que desenvolver. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho tanta fé, nossa, eu tenho fé, muita fé, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas aí quando dá a menor dificuldade a pessoa recua, a pessoa desanima. Mas que fé é essa? Que não afronta as dificuldades, que não nos dá força, não é? Então, veja bem, todos nós temos o direito de termos uma fé vacilante ainda, ok. Mas temos que perceber isso, né? A minha fé, às vezes não estou com tanta fé assim do jeito que eu imaginava, né? A minha fé está muito frágil, né? Porque na menor dificuldade eu já comecei a reclamar, já comecei a maldizer, né? Então não é tanta fé assim, né? Maria, pois é, ela imagina, né? Passou tudo isso. Nós ainda nem começamos, já estamos querendo aposentar, né? Então, exatamente. Nós muitas vezes nos sentimos cansados, né? Começamos a reclamar. Aí ele diz assim: não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar nosso próprio mundo. Que coisa, né? O Espírito é bem. O Espírito aqui está rasgando o verbo mesmo, né? Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Né? Às vezes a pessoa está lá almejando o céu, mas será que está construindo um céu interior? Será que está construindo o reino de Deus dentro de si, desenvolvendo o self, que é o eu divino? Que não é feito de estagnação, como a gente viu, não é feito de exclusivismo. Olha o equívoco, né, que nós, seres humanos, ainda vivemos na face da Terra, né, nas várias religiões sectaristas, exclusivistas, né, e buscando o céu, né, nosso mundo, né, então, de melhorar, eu acho que aí é o duplo sentido mesmo, Estela, eu acho que aí cabe os dois sentidos, o eu, o eu interior e o eu, a terra ao nosso redor, né? Porque nós temos que ajudar, nós temos que pensar globalmente e ajudar localmente, né? Então, se localmente nós não estivermos fazendo algo, né, nós estamos guardando o evangelho só dentro de nós, né? Estamos guardando como aquela historinha lá da pessoa, outro dia eu contei para vocês, aquela historinha do Humberto de Campos conta, né, daquela pessoa que tinha muita fé, aquela pessoa que fala que tem muita fé, né? E que chegou lá no plano espiritual e encontrou com uma pessoa lá, um espírito de luz, que foi avaliar o trabalho dela na Terra, né? Aí, e aí, meu irmão, como é que você fez? Você cultivou o Evangelho? Nossa, o Evangelho eu trago dentro do meu coração, né? Aquela história. Nossa, eu trago o Evangelho no meu coração. E tudo que o Espírito falava e perguntava, ele falava que trazia no meu coração e tal.
aquela fé toda, né? Aí o Espírito fala assim, olha meu irmão, você vai ter que voltar. Mas já, né? Eu acabei de chegar, vou ter que voltar. Você vai ter que voltar para a terra. Né? Mas por quê? Porque você guardou o evangelho no seu coração. Você vai voltar para a terra para aprender a passar para as tuas mãos. Porque o evangelho ficou só no teu coração, né? Né, Deocrates? Então, esse passar para as nossas mãos é estender o bem, as bênçãos que nós temos, né? É estender as possibilidades, os recursos que nós temos, que pode ser conhecimento, pode ser a saúde que nós temos, nos sacrificar um pouco, né? Que seja a benefício dos outros, né? Então, tudo o que Jesus falou vai nesse sentido, né? Para não ser exclusivista, né? Fechados apenas dentro de nós, né? Então vamos lá. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Né? Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Vamos morrer e aí nós vamos virar anjo lá no céu, né? Vamos entrar no mundo encantado da fantasia, que não é, né? Ah, Walter, eu também adoro que você esteja com a gente aqui, viu? Eu adoro estudar aqui junto com vocês também. É ótimo, né? A gente, a gente aproveita, né? E a gente vai criando essas imagens aqui que o André Luiz vai sinalizando pra gente, né? Então é muito gostoso mesmo, né? Então a gente acha que a morte é um banho milagroso, né? Um banho milagroso que vai lavar-nos a alma, né? Mas não é, pessoal, é apenas a continuidade da nossa vida. O que nós fizemos da nossa vida, assim continua no plano espiritual. É uma continuidade. Né? A gente vê bem isso nas reuniões mediúnicas, né? Os apegos que a gente cria, as carências, os conflitos, os excessos, tudo isso. Assim como o amor também, assim como a caridade, assim como os conceitos elevados que a gente cultivar, né? É uma continuidade, né, pessoal? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, não adianta a gente esperar que por mágica tudo se transforme só porque a gente morreu, né? Não tem jeito. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita, e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Quer dizer, rendamos culto à justiça permanente, à justiça perfeita, e adaptemo-nos à lei. Às vezes a gente está querendo que tudo se adapte a nós. Às vezes a pessoa não é, ela entra no espiritismo, mas ela, ela entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra nela, né? E ela não se adapta àquilo que é. Ela quer que as coisas sejam como ela quer, e não ela se adaptar ao que é a doutrina espírita, ao que são as necessidades de caridade, de amor, de mudança. Então, aí não dá, né, pessoal? A coisa não deixará de ser verdadeira porque eu não quero aceitar aquilo como verdade. Tem muita gente tentando, né, entra em contato com um determinado conceito espírita. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, tudo bem, mas o fato de você não concordar não vai mudar nada do espiritismo. Ah, eu não concordo com esse negócio de reencarnação. Tudo bem. Você pode não concordar à vontade. Só que a reencarnação vai continuar existindo, né? Então as pessoas se sentem todas cheias de direitos, né? E querem torcer as coisas para ficar mais agradável para elas, né? Mas é pura ilusão. Por que que eu não paro para pensar, analisar? Por que que eu não me adequo à lei divina que está aí clara para todos nós, né, Maria? Maria está dizendo aqui, fica dando desculpas, razões para os defeitos e não muda, né? Exatamente. Quer que tudo se converta para aquilo que ela quer.
Ou então entra num grupo mediúnico ou qualquer outro grupo que exige compromisso e quer fazer tudo do jeito que quer. Não segue horário, não segue frequência, não estuda, e fica bravo se a gente fala. Tá fulano, ó, você está tentando fazer que a coisa fique do jeito que você quer, mas não é o que vai funcionar. Nós é que temos que nos adequar àquilo que os espíritos pedem para a gente fazer. Se preparar, estudar, se melhorar, ter disciplina. Mas aí não, né? Aí parece que a gente está sendo mal, né? Que a gente está pegando o pé, né? Mas é ilusões que a gente cultiva, né, pessoal? A Estela, certa vez eu disse para uma amiga evangélica, mesmo você não acreditando na reencarnação, você vai reencarnar. Ela me respondeu, tá amarrado em nome de Jesus. Ah, Estela. É, o Deoclésio, engano, né? Lei divina é natural, não tem jeitinho, né? É, não é para os espíritas, né? É para todo mundo, né? É, e aí não depende de eu querer ou não querer, de eu gostar ou não gostar, né? Aí que estão as nossas ilusões egóicas, né? É, o Tico e Teco, o nosso trabalho na Terra não é o de branquear nossa roupa para a boda, né? Para a festa de casamento lá, né, Tico e Teco. Então, é isso aí, nós temos que lavar a roupa suja aqui, né? É isso mesmo. Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? É, nosso ministério é de iluminação e de eternidade. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. É isso que nós temos que cultivar, a iluminação própria, né? Isso não é uma coisa para santos, para não. Nós podemos nos santificar a cada dia, né? Saindo fora daquela imagem estereotipada da pessoa perfeita, né? Não, mas rendendo culto ao dever, à disciplina, né? Ao respeito aos outros, né? Através de coisas tão simples do nosso dia a dia, né? Colaborar em casa, ajudar, né, uns aos outros, na família, fora da família também. Não é tão difícil assim, né? Mas é preciso esforço da nossa parte, né? O governo universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram, né? Então, nós não estamos aqui para ficarmos apenas reproduzindo as tradições, os conceitos do passado, os conceitos tradicionalistas da fé ancestral aí, porque a nossa família pensa desse jeito e eu não posso pensar diferente. Não, né? Nós não viemos aqui para isso, né? Essas interpretações literalistas, né? Não é para isso que nós viemos, né? O sectarismo, o exclusivismo, o literalismo, nós viemos aqui para ajudar a ampliar o raciocínio, né? A transcender, auxiliar na transcendência. Ah, Alexandre, mas as pessoas não entendem. Ué, mas quem não entende, paciência, né? Muitas pessoas entenderão. Ah, mas muitas não acreditam, muitas não querem saber. Mas deixa essas que não acreditam, deixa essas que não queiram saber, que elas estão no tempo delas, né? Nós temos que cuidar das que querem saber, das que gostam, daquelas que já estão preparadas. Como é que você vai colher um fruto verde, né? Como é que você vai colher um fruto verde? É inútil, né? Então tudo tem um amadurecimento, tudo tem o seu tempo, né? Val, estamos aqui para crescer, evoluir, nos moralizar, aprender a amar, né, Val? Isso mesmo, né? Tá? Então, às vezes a pessoa fica indignada porque o outro não acredita, porque o outro não aceita, porque o familiar não acredita. Mas deixa o familiar quieto, deixa ele tranquilo, né?
Deixa ele tranquilo, está no tempo dele. Né? Vamos cuidar de nós. Ah, Alexandre, mas isso não é egoísmo? Cuidar de mim? Eu estou preocupado com ele. Você vê como é que o pessoal interpreta esse negócio de egoísmo, né? Torce tudo a ver, torce a coisa, né? Porque ele acha que ficar cuidando da vida dos outros é não ser egoísta, né? Só que fica pressionando os outros. Aí é a hora que a gente tinha que olhar pra gente, na verdade, deixa o outro quieto lá e vamos nós então buscar, vamos nós estudar, né? Não vamos querer pressionar o outro, né? Mas aí nessa hora a gente não quer ser egoísta, né? A gente quer ajudar todo mundo, só que fica lá querendo controlar a vida de todo mundo. Aí não dá, né? Isso não é caridade e nem vai ser visto como caridade, pelo contrário, vai ser visto como ofensa, né? A gente vai ser visto como uma pessoa chata que fica forçando uma situação que não precisava, né? Fica querendo transformar todo mundo em espírita, fica querendo, né? Isso não precisa disso, né? Ah, Val, estamos aqui para crescer, evoluir, né? Ah, isso aqui já falou, né? A Estela, e se observamos muitos conceitos estão se aproximando, exatamente, naturalmente. A gente observa mesmo que o discurso das várias religiões estão se aproximando cada vez mais. Às vezes com uma palavra ou outra diferente, com, né, às vezes um sentido um pouquinho diferente, mas tá chegando, tá chegando. Então. Não precisamos ter pressa. A pressa é de nós nos melhorarmos, né? Agora, as estruturas de instituições e tal, aí a coisa é um pouco mais lenta, né? É, sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante séculos. Né? Então, é essa mudança que a gente estava falando, né? Que a Estela estava comentando aí. É verdade. Todos os dias, né? Todos os dias, conceitos estão sendo revistos, coisas que estavam sendo mantidas há séculos estão mudando, né? Tudo está evoluindo, né? A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam a esmagadora maioria em toda parte. Né? Olha só, né? O Espírito dizendo, o Eusébio falou que os tímidos e os invigilantes são maioria esmagadora em toda parte. Né? Então, nós todos, né? A mente, todos nós, né, Maria? Não, aqui nessa sala não, né, Maria? Nessa sala não, aqui todo mundo é bonzinho. É lá na outra sala lá, né? Na outra sala. Ai, é brincadeira, né? Mas todos nós sabemos onde o calo aperta, né? Então, esse processo acelerado de seleção pelo sofrimento, sofrimentos coletivos que a gente está vendo, né? Vários fenômenos ocorrendo aí coletivamente, isso aí são filtros da evolução, né? São processos acelerados de transformação social, moral, né? Então, isso está ocorrendo mesmo. E nos deixa aturdidos, angustiados, às vezes, né? Como atender a esses milhões de necessitados espirituais, se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Né? Como atender a esses milhões de necessitados? Se nós não aceitarmos, se nós não recebermos a responsabilidade do socorro fraterno, ele está querendo dizer assim, é muito simples o raciocínio dele. Olha, vocês que são a vanguarda do conhecimento espiritualista, vocês aí dos vários credos, das várias correntes, que têm sede de transcendência, que já têm sede de fraternidade, de universalidade, se vocês não recebem o dever, né, do atendimento fraterno, né, do atendimento fraterno aqui de uma forma generalizada, não quer dizer só aquele formato de atendimento fraterno na casa espírita. Né? O socorro fraterno
geral, né? Se nós não recebemos essa, essa responsabilidade, como atender esses milhões de necessitados que estão por aí em toda parte? Ao redor de vocês, na família de vocês, fora da família, no trabalho, no centro espírita, em qualquer lugar, na sociedade, né? Não tem jeito. Como é que os espíritos vão ajudar essas coletividades se não for através de encarnados que venham a servir de instrumentos para o plano superior, para que o socorro espiritual chegue até o necessitado encarnado? Como fazer se nós não recebemos essa responsabilidade? Ah, Alexandre, mas eu não gosto disso porque é muita responsabilidade. Não é? É muita responsabilidade, mas muito será cobrado de quem muito recebeu. Né? Então nós temos recebido muito. É normal que nós assumamos muitas responsabilidades também. Não é? É natural. Né? Que nós, com a maturidade do pensamento espírita, né, nós nos candidatemos a receber essas oportunidades de crescimento. Né? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em ímãs, ímã, né, de grudar, né, de ferro, né, ímã que mantenham o equilíbrio. Olha só, vamos repetir aqui, ó. Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em ímãs que mantêm o equilíbrio? Então está querendo dizer assim, olha, a loucura que se inicia ao nosso redor, às vezes está até no seu começo, em torno de nós, na nossa família, às vezes um ou outro mais frágil, que está se deixando arrastar pela obsessão, pelo desequilíbrio da emoção. Como ajudar as pessoas ao nosso redor? Sanar a loucura no seu começo, se nós não nos transformarmos em ímãs que mantêm o equilíbrio, que aproxima as pessoas da gente e ajude a equilibrar as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós estamos em equilíbrio. Por isso que Jesus falou, né? Só distribui aquele que ajuntou. Né? Só distribui aquele que ajunta. Nós temos que ajuntar equilíbrio. Né? Senão a gente é mais um a estar desequilibrado. Nós somos mais um a dar trabalho para os espíritos e para os encarnados. Nós não podemos nos dar esse luxo, pessoal. Uma coisa que sempre me ajudou, assim, olha, eu não tenho direito de ficar mal. Eu não tenho direito de cair. Né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão aí ao nosso redor, que se a gente fica se dando muito ao luxo de cair, de ficar mal, de ficar desanimado, né, Ana Cláudia? O que serão dos outros, então, que estão mais frágeis do que a gente? Entendeu? Não é questão de negar os problemas, a gente enxerga os problemas, sabe que tem dificuldades, mas assim, é atitude mental, eu não vou me deixar vencer pelas dificuldades. O que eu preciso fazer aqui para melhorar? Preciso ler mais, preciso estudar mais, preciso orar mais, preciso meditar mais, preciso fazer mais caridade. O que eu preciso fazer? Minha atitude sempre foi essa. Se alguma coisa está me demonstrando que eu estou meio frágil ali, o que eu preciso fazer para mudar isso aqui? Né? E vamos para a ação, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos nos melhorar. Né? Quando a situação fica mais difícil, qual é o caminho? Mais trabalho, mais autoconhecimento, mais estudo, mais caridade. Entendeu? Quando a situação fica difícil, precisa de um remédio mais intenso. Aí a gente tem que... Tem muita gente que fala que quando a situação fica difícil, ele faz tudo menos, né? Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que fazer tudo mais. Quando a pressão espiritual está pesada, né? Você está sofrendo muita influência, a coisa está pesada, nós temos que fazer tudo mais. Tudo que é positivo, nós temos que fazer mais. Para vencer a pressão espiritual. Né? O pessoal geralmente faz tudo menos. Quando a pressão aumenta, a pessoa trabalha menos, estuda menos, ora menos, né? Aí, gente, aí a pressão aumenta. Entendeu? Olha que a gente vê
A gente está cultivando uma patologia, um problema mais sério, né? Uma depressão, uma ansiedade. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? A dose do remédio tem que ser compatível com o tamanho do problema. Se o problema está grande, é sinal que a dose do remédio espiritual aí, tomar mais passe, mais oração, mais palestra, mais, tudo mais, né? Nos autoconhecer, né, Sueli? Estudar mais, nos estudar melhor, né? Mais profundamente. Então é por aí, né? Nossa, gente, já 9 horas, né? Então passou rápido, né? Hoje foi bem gostoso aqui, né? A gente estudar aí com vocês. Muito bom. Então nós vamos finalizando aqui. Deixa eu dar uma notadinha aqui antes que eu perca. Senão semana que vem eu fico aqui. Eu fico procurando aqui, né? Dia 27 de julho. É, deixa eu ver aqui. Prontinho. Então nós vamos fazer a prece final, né? Pedindo novamente que todos nos acompanhem mentalmente, seguindo o ritmo do nosso pensamento, das palavras, de modo que o Verbo Criador possa adquirir maior força, nos envolvendo a todos, de modo que todos nos sintamos envolvidos nessa aura de luz, certamente estimulada e potencializada pelas almas radiantes que estão em torno de nós, representando Jesus, representando em última instância a Deus, o Criador de todo o universo. Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre querido, por mais uma noite de estudos, na companhia de amigos do plano espiritual e do plano material. Pessoas queridas que nos dão o estímulo da sua amizade, do seu carinho, da sua atenção, que nos fazem acreditar no que produzimos, no que estudamos, no que sentimos e procuramos vivenciar. Nos lembramos, Senhor, dos teus ensinamentos, quando tu, à beira da praia, sentado na barca, falando à multidão, estamos aqui todos nós, Senhor, ainda uma vez, diante de ti, na areia, ouvindo-te, sentindo as tuas irradiações, porque somos todos necessitados da tua misericórdia, do teu auxílio. E o teu verbo luminoso que atravessa os milênios e ecoa ainda aos nossos ouvidos, como um doce chamado à nossa consciência, conclamando-nos a todos para a vivência do amor irrestrito e incondicional. Muito obrigado, Senhor. Abençoa também André Luiz, onde estiver, abençoa Eusébio, toda essa pleiade de espíritos, o Caldeirado, que todos onde estiverem, que são espíritos que estão vivos em alguma parte, em algum lugar, neste planeta ou em outros lugares, na dimensão material ou em dimensões elevadas. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor os abençoe e proteja, e a todos nós, que assim seja. Ok, pessoal. Então, um abraço a todos. Obrigado pela presença. Obrigada Maria, Márcia, Deoclésio, Ácia, Apaixonada, Rita de Cássia, Sueli, Marli Lemos, Ana Cláudia, Estela, Val, Morena, Miriam, Evanson, Ku, Tico e Teco, Soldado, Noturna, Scorpion e Selmita. Um grande abraço, pessoal. Também quem estiver no Facebook, um abraço, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no nosso estudo. Muita paz a todos, tenham um ótimo final de semana. Lembrando que esses estudos sempre ficam gravados no YouTube, nós colocamos os vídeos, né? Vocês podem ouvir e ver, né? Eu vou colocar aqui o nosso Facebook, tá? Quem quiser nos adicionar também, manter um contato mais próximo conosco, será muito bem-vindo, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.